Como é bom estar na casa do Senhor, para poder adorar Ele, servir, é muito bom. Compartilhar algo com vocês bem rapidinho, não vai demorar 2 horas não, é bem rápido, brincadeira. Eu gostaria de compartilhar com vocês, esses dias, essa semana, eu fiquei muito curioso com a palavra tangedor. Tangedor. Quem é o tangedor? Para que serve o tangedor? Aí, eu abri no livro de 2 Reis. Na Bíblia, estava contando uma história de alguns soldados que estavam indo para a batalha. Só que já fazia 7 dias que eles estavam caminhando, não tinha mais água. Ele já estava apavorado. Nós vamos morrer, nós estamos no deserto, e o que vamos fazer agora? Vamos morrer. Só que o rei falou: chame um profeta do Senhor. É gozado, né, irmão? Pode ser qualquer lugar, no deserto, aonde for, sempre há um profeta do Senhor. Não importa o lugar, sempre vai estar um profeta para te aconselhar, para te mostrar o caminho, para te guiar. Aí procuraram o profeta, acharam o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, bem conhecido esse nome, né? Aleluias. Chamando o profeta Eliseu, o profeta Eliseu falou: chame para mim um tangedor. Para ele falar, ele queria que chamasse um tangedor. Mas quem é o tangedor? Para que serve o tangedor? Naquela época, o tangedor, na Bíblia, era aquele que tocava algo, que tocava uma harpa, um violão, naquele lugar. Amém? Quando aquele tangedor chegou no local, ele começou a tocar, e as mãos, a Bíblia relata que as mãos do Senhor estavam naquele lugar, quando o tangedor, aquela pessoa que toca em algo, tem uma meta, um foco, ele vai tocar em algum lugar, mas era um homem de Deus, tocando aquela harpa, tocando para o Senhor. E a Bíblia diz que foi um tremendo mistério, que aconteceu algo muito grande, que o profeta começou a ministrar. E quando o profeta começou a ministrar, começou a falar, haja água, mas antes disso, o profeta mandou que cavasse covas. Cave covas. Mas antes disso, o tangedor já tinha tocado, o caminho já estava aberto para o profeta estar ministrando a palavra, para estar pregando e profetizando naquele lugar. E quando o profeta começou a ministrar, a profetizar naquele lugar, mandaram abrir covas. Eles imediatamente, é igual nós, o profeta fala, a gente vai e faz, né? Eles foram e obedeceram. Começaram a cavar, e aí começou a brotar água daquele lugar. Porque obedeceram o profeta, que o profeta chamou um tangedor, que é um tocador, que tocou para o Senhor, e algo aconteceu. Amém? Estão entendendo a linhagem? Estão entendendo a sequência? Como está acontecendo? Aí, eu lendo sobre o tangedor, falei: eu quero ser igual a ele. Eu toco violão, eu toco em algo, eu tenho foco, eu vou chegar. Eu quero saber da vida desse tangedor. Quem é esse tangedor? Em qual faculdade esse tangedor fez, estudou? Em qual conservatório que esse tangedor tocou? Queria saber. Em qual museu que está as partituras dele? Eu até pensei, Davi deve ter aprendido com ele, com as partituras dele, com certeza. Eu pesquisando, falei: eu vou encontrar onde ele estudou, vou descobrir o nome dele, vou descobrir que é o nome do tangedor, para que ele estava tocando, qual escola ele estudou, a formação dele, com quem ele tocou, se ele era maestro, se ele tinha um CD gravado, um LP, alguma fita cassete. Sabe o que eu encontrei, irmãos? Adivinha? Não encontrei nada. Não tinha nada escrito. Não falava a faculdade dele, não falava com quem ele gravou, não falava qual CD, com quem ele gravou, não falava se ele era maestro, nada. E que isso não leva a nós pensarmos? Muitas vezes, nós achamos, para iniciar algo, fazer algo para Deus, nós temos que ter uma faculdade, nós temos que ser o melhor, temos que ser o destaque,
temos que ser o referencial para tudo. Mas a Bíblia colocou um homem que tocou e ficou para a história. Homem até hoje, os músicos lê sobre ele, mas não consegue ir profundo sobre ele. Não consegue saber a faculdade, nada. Porque Deus não está preocupado com isso. Aí você vai falar para mim, mas Ivan, você está confundindo a gente. Por quê? Ele tocou, algo aconteceu. Ele tocava a harpa dele, algo acontecia. Mas eu não sou músico. Eu vou tocar em quê? Vou tocar como se eu não sou músico? Mas o que a palavra diz no Novo Testamento? Que o Senhor procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Às vezes, você está passando um problema na sua casa, uma dificuldade na sua casa, com seus filhos, ou com a esposa, ou com o marido. Você não sabe o que fazer, você não acha a solução. Mas Deus te chamou para você ser um tangedor na sua casa, para você tocar em algo. E quando você tocar em algo e começar a cantar para o Senhor, como verdadeiro adorador, que adora o Senhor em espírito e em verdade, as coisas vão começar a acontecer. Mas para isso, você tem que ser um tangedor, focar naquilo e começar a adorar o Senhor, independente da circunstância, independente do que você está passando. Está entendendo? Então, o que eu gosto muito na Bíblia é sobre o rei Davi. Que o rei Davi, todo mundo já conhece a história do rei Davi, que ele derrubou o gigante, que ele era um tangedor, ele era um adorador do Senhor. Todo mundo já conhece que Davi tocava a sua harpa. O que acontecia? Os demônios de Saul saíam. Não é isso? Mas nós achamos que é fácil assim? Você acha que a vida de Davi foi tudo mil maravilhas? Não. Davi passou muita dificuldade, muitas humilhações com seus pais, com o seu pai, com certeza. Mas ele sempre foi fiel. Mas o Davi, quando ele ia tocar para o Senhor, ele louvava com sabedoria, sabia o que ele estava cantando, sabia o que ele estava expressando para o Senhor. Ele nunca adorou o Senhor de qualquer maneira. Hoje em dia, está muito em alta o gospel. Nossa, eu sou gospel. Você vai olha só, se você passa na frente de um bar, vai estar tocando gospel. Você passa numa casa, vai estar tocando o quê? Gospel. Hoje em dia, você não ouve nem mais quase samba nas casas, nada. Você ouve o quê? Gospel. Mas está mudando, já não é gospel, mas não. Agora, como que é? Nem me lembro, worship. É até difícil falar em inglês, né? Worship. Está mudando. Mas Davi, ele já adorava o Senhor com muita sabedoria. Ele era um tangedor que adorava o Senhor de todo o coração. Vamos ler uma passagem em Salmos, que está em Salmos 23. Vamos abrir nossa Bíblia para acompanhar um pouquinho? Salmos 23, a partir do capítulo 1. Salmos 23, versículo 1. Amém, amém. Encontraram? Glória a Deus. Olha o nível de intimidade que Davi tinha com Deus, com seu pai. Olha como ele começa já. Ó. O Senhor. Ele já começa o quê? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deita-me, faz em vez de pasto. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consola. Prepara-se uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Agora vamos tentar ler do 1 até
o 6, o capítulo, versículo 23, do 1 ao 6. Olha só como Davi era sábio para adorar. Ele não adorava de qualquer maneira. Ele não era nenhum worship, não era um gospel, mas ele era um verdadeiro adorador, que já sabia o princípio. Para as coisas acontecer, ele tinha que estar centrado, saber o que ele estava cantando. Não é somente eu cantar qualquer coisa e achar que estou adorando a Deus. Adorar a Deus não é cantar qualquer coisa, mas sim saber o que está cantando. Aí vai começar a mover o mundo espiritual. Olha só, o Senhor, o que ele diz? O Senhor, ele já colocou o Senhor em primeiro lugar na adoração dele. Estão vendo? O Senhor é o meu pastor. Ele é o meu pastor. Curioso, né? Esse dia eu estava vendo um documentário dizendo que a ovelha, ela segue só um pastor. Em Israel, quando eles criam ovelha, tem um pastor e um copastor. Por quê? Se o pastor morrer, já era as ovelhas. As ovelhas não vai com outra pessoa. E Davi já estava declarando para o Senhor: o Senhor é o meu pastor, eu sou a sua ovelha. Eu sou a sua ovelha. Eu ando só contigo. Se for outro Deus, pode me tirar, eu morro, mas eu não vou servir outro Deus, a não ser o Senhor. Amém? Estão entendendo? Aí eu vendo essa passagem, parece até uma ironia, uma coisa. Mas de contar a experiência que eu tive, bem rapidinho. Eu falei que ia ser menos de 2 horas, vai ser menos de 2 horas. Esse dia eu estava numa praça, olha só. Chegou um homem, estava sentado, conversando com outro rapaz. Nisso, chegou um rapaz com uma ovelha. Eu já vi homem chegando com cachorro na coleira. Já vi homem chegando com gato na coleira. Já vi homem até com papagaio no pescoço. Mas essa é a primeira vez que eu vi um homem chegando com uma ovelha amarrado uma coleira no pescoço. Falei, brincadeira. Toda bonitinha, toda arrumadinha. Arrumadinha não, né? Toda paradinha. Falei, nossa, que legal. Aí nós começamos a conversar. Daí ele falou para mim. Eu perguntei para ele, você faz tempo essa ovelha? Ele falou assim, sim, faz tempo que eu tenho ela. E você acredita? Se eu sair daqui agora, ela vai ficar apavorada? Eu falei, não acredito. Aí ele falou para um amigo dele, segura ela para mim que eu vou rapidinho no outro lado da rua, que tem uma casa de ração, eu vou estar comprando algo para dar para ela. E nisso, quando ele foi, você não acredita, o escândalo que ela fez. Ela gritava, parecia que estava pedindo socorro, que ela não queria ir com outro senhor. Não teve jeito. Gritou, e todo mundo olhando, já apavorado já. E quando aquele senhor voltou com a ração, na hora se acalmou. O rapaz soltou ela. Ela foi correndo pro braço dela, braço dele, foi correndo, ele abraçou, acalmou. Aí eu falei, nossa, é real mesmo essa palavra, né? Que o Senhor é o meu pastor, que só Ele é meu Deus. Então Davi já entendia isso, que só o Senhor era o Deus dele, que não tinha outro Deus, que o Senhor era o pastor dele e não há outro Deus. Ele confiava, ele sabia que o Senhor ia sustentar ele em todos os momentos. Amém? Aí a palavra continua. Deita-me, faz em verde espaço, guia mansamente as águas tranquilas. Davi sabia que ele podia confiar no Senhor. Como nós estamos falando de ovelha agora, tinha um tangedor e ovelha. Davi sabia que as ovelhas têm medo até do movimento da água. Se tiver um movimento, o que acontece? As ovelhas se assustam, fogem. Mas Davi sabia que poderia confiar no Senhor, que o Senhor ia proteger ele, que ia levar em verdes pastos, as águas tranquilas, e sabia que nenhum mal ia acontecer com ele. Ele sabia de quem ele dependia. Então vocês estão entendendo o raciocínio? Ele está louvando o Senhor, mas cada versículo que ele louva ao Senhor, ele louva com sabedoria. Ele sabia que o Senhor era o pastor dele. E reforçando, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. No hebraico, o nada me faltará significa o quê? De nada eu tenho falta. Parece que é a mesma coisa, não parece? Mas não é a mesma coisa. Quer dizer o quê? De nada eu tenho falta. O Senhor não vai deixar faltar o alimento.
O Senhor não vai deixar faltar o pão de cada dia. O Senhor, quando você confiar nele, Ele não vai deixar você mendigar o pão. Ele vai cuidar de você, nada te faltará. Às vezes nós ficamos iludidos, decepcionados, porque nós lemos da maneira errada, nada nos faltará. E achamos que não vai faltar um carro, não vai faltar. Às vezes tem um dia de passagem para você vir para a igreja. Mas às vezes vai faltar. Mas você vai ter que vir, porque não faltará a energia, não faltará o sustento. Você vai estar bem alimentado, vai estar forte, vai poder caminhar. Entendeu? Então, esse é o raciocínio. Continuando. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, pelo amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. De novo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Às vezes, nós lemos essa passagem, a gente achamos que só é algo simbólico. Mas, segundo os estudiosos, o Vale da Morte existia. E é físico. Existe mesmo o Vale da Morte. Era um lugar que os pastores tinham que passar por aquele lugar. Tinham que passar por dentro. E naquele lugar tinha a besta fera. Se demorasse um pouco, se escurecesse, para voltar não ia ter como. Tinha serpente. Tinha muitos perigos, muitos perigos. Mas, olha o que ele continua falando. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por que será? Porque a confiança dele já estava no Senhor. Ele sabia, e estava louvando o Senhor. Ele já sabia em quem ele podia confiar, em quem entregar a sua vida. Ele sabia que o Senhor era o seu pastor, que nada faltará. Ele sabia que podia descansar no Senhor. Ele sabia que o Senhor refrigera a alma dele. Continuando. Porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. De novo. A tua vara e o teu cajado me consola. Olha só, até no detalhe, Davi sabia colocar as palavras no lugar certo. O teu cajado, a tua vara me consola. Em Israel, todo mundo fala, nossa, aquele homem acho que não consegue andar, né? Porque está com cajado, anda tudo torto. Quando fala de Abraão, já imagina Abraão com cajado, velhinho. Mas não era só para isso não. Ajudava, né? Mas não é só para isso não. Porque em Israel, lá tem muitos pastores. E os pastores usam cajado para quê? O que vocês acham? Para que eles usam cajado? É para se apoiar? Não, né? O cajado tinha 3 funções. 3. Para quê? Ele andava pelo vale da sombra da morte. O vale. E quando ele passava pelo vale, o que acontecia? Havia perigos, como eu falei. A ovelha dele poderia cair no buraco. O que ele fazia? Ele pegava o seu cajado, tem que sabe, né? Aquela curvinha no cajado. Ele esticava, por esticar, e resgatar as suas ovelhas. Ele resgatava a ovelha. E tinha mais uma função também. Para quê? O cajado tinha uma função que na ponta do cajado é ter tipo uma lança. Se rosqueasse um pouco, ia ter uma lança. O que ia acontecer? Se a besta fera, alguém viesse para pegar as suas ovelhas, ele poderia ferir o inimigo e não deixar ninguém tocar nas ovelhas dele. Igual o Senhor, não deixa ninguém tocar nas suas ovelhas. Ele é nosso pastor, ele cuida da gente e não deixa nenhuma ovelha ser machucada. Ele nos protege. Estão entendendo? Aleluias, glória a Deus. E continuando. A vara também serve para correção. Ele usava aquela vara para corrigir as suas ovelhas. Quando a ovelha tentava desviar o caminho, ele corrigia as ovelhas. Corrigia e colocava no caminho, cada um, para nenhum sair da direção. Amém? Deus é maravilhoso. Está vendo como Davi tinha sabedoria, tinha inteligência para estar louvando ao Senhor? Aleluias. Glória a Deus.
Então, como diz, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu estava ouvindo esses dias uma história que um guia estava levando as pessoas no deserto, estava caminhando, de repente, naquele lugar não se pode parar, porque lá tem muita guerra, tem muitos confrontos. Mas o guia falou, dá uma parada aqui para mim, que eu quero tirar uma foto, eu estou vendo um pastor de ovelha, está cuidando das suas ovelhas, e posso tirar uma foto? Aí o guia abriu uma exceção, falou, ó, o máximo que eu dou para vocês é 10 minutos para você estar tirando a foto. Aí tudo bem, eles pararam com suas câmeras, tirando foto, vendo as ovelhas, tudo bonitinho ali. De repente, eles viram uma cena muito, muito forte. E viu um homem pegando uma ovelha em suas mãos e quebrou as pernas da ovelha. Quebrou. Nisso, todo mundo ficou em choque. Nossa, que covarde, que homem é esse? Como um homem pode quebrar a perna da sua ovelha? Aí queria lá discutir com esse homem. Aí o guia falou, não, pode achar que eu vou conversar com ele. Israel, você sabe, né? O pastor esteve lá, ele sabe que todos gostam de falar gesticulando, gostam de falar. Aí o guia conversando com ele, depois voltou. Explicou para ele que aquele homem falou para o guia que por que ele quebrou a perna daquela ovelha. Porque aquela ovelha já estava, queriam matar ela já, porque toda vez que ela andava com o bando, ela se desviava, saía do caminho. Toda vez que ela estava caminhando, ela saía do caminho. Era muito travessa e saía do caminho. Para não ter que matar, sacrificar a sua ovelha, para não perder ela, o que ele fez? Ele quebrou a perna dela, enfaixou a perninha dela. O que aconteceu? Ela teve que aprender a andar de novo. E aprendendo a andar de novo, ela estava guiada com outras ovelhas, ela não ia desviar o caminho mais. Mas nisso, quando ela quebrou, o guia teve que levar ela no colo. Que cena triste, né? Imagina vocês vendo ovelhinha com as perninhas quebradas e ele levando aquela ovelhinha no braço. Teve que quebrar. Mas o guia falou, o que eu fiz, com certeza, está doendo mais em mim do que nela. Porque não é fácil. Eu tenho que quebrar as perninhas dela para ela não desviar do caminho e ainda ter que levar ela no braço. E muitas vezes com a gente é assim. Muitas vezes está doendo, não está difícil andar, mas muitas vezes nossas pernas estão sendo quebradas para não desviar no caminho. Nós vamos ter que andar reto. Aí vem essa palavra que Davi ministrou, Davi cantou. A tua vara e o teu cajado me consola, e fala sobre a disciplina. Deus nos disciplina a cada dia. Amém? Aí terminando, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. Longos dias. Davi cantou e falou que ia estar sempre na casa de Deus, sempre adorando, independente das circunstâncias. Ele está sempre firmado na casa de Deus. Mas, como eu falei, hoje em dia está muita modinha. Para nós estar firmado na palavra, nós temos que estudar a palavra, temos que ler a palavra, temos que meditar na palavra, saber o que quer dizer a palavra, igual Davi fazia. E o Davi já deixou salmos, que já era um inário para as pessoas estar cantando, para a pessoa já estar adorando e não desviar o caminho. Amém? Glória a Deus. Oh, aleluias. Como eu disse para você, que a gente tem que meditar na palavra, focar na palavra. Eu indico para vocês, você está lendo, para estar adorando o Senhor, Salmos. Salmos é muito bom para nós estar meditando, para estar cantando ao Senhor e saber o que está cantando. Porque Salmos é como uma pessoa conversando com a gente. Deixa eu fazer uma pequena ilustração. Imagine, você está em casa, na sua casa, aquele dia difícil, muito difícil, está angustiado, está pensando, nossa, na minha vida nada dá certo, está dando tudo errado, eu não consigo conquistar nada, eu quero ter algo e não conquisto, dá vontade até de me matar às vezes, que eu vou para a igreja, mas não conquisto nada. Você reclamando consigo mesmo, de repente, chega um homem na sua casa,
bate na porta. Bate na porta. Aí você olha assim, você abre. De repente é um homem de idade, com barbas grandes, cabelo branco, tudo branco, barba branca. Daí ele fala. Aí você pergunta, quem é você na minha casa? Daí ele fala, eu sou o rei Davi. Aí você, ixi, e agora? Rei Davi? Mas o da Bíblia mesmo? Ele fala, o rei Davi da Bíblia. Eu posso entrar na sua casa e conversar com você? Ah, se você é rei Davi, então você pode entrar na minha casa. Entra, vamos conversar. Aí o rei Davi entra na casa, na sua casa, na casa da pessoa que eu estou falando. Ele começa a falar, eu vou contar um pouco da minha vida para vocês. Aí de repente Davi fala, eu venci muitas batalhas, eu já matei ursos, já matei leões, eu tive muitas vitórias, cantei vários hinos para o Senhor, adorei muito ao Senhor. Você começa a falar, glória, se Davi fez isso, eu vou conquistar também. Maravilha. Ele fala, o Senhor é meu pastor, e nunca deixou me faltar nada, porém eu sou velho, nunca vi um justo mendigar o pão. Aí você está dando glória já. De repente Davi começa a falar, mas não é fácil não, hein? Porque eu já me sinto o pior dos homens, os meus ossos já estão doendo, já me sinto um nada, estou muito angustiado, há muito inimigo querendo me matar. Aí olha só, já começa a mudar. Não, Davi, você é um homem de Deus, você não pode se abater. Fique firme, Davi. Você vai conquistar, você é um tangedor, você é um adorador, você é aquele que toca em algo e algo acontece. Você é um tangedor, você não pode se abater. Ele mas você não sabe de nada não. Já estou velho, nem esposa eu tenho mais. Vou ter que arrumar uma mulher para mim, uma jovem, para dormir comigo, até que eu morra, porque eu não posso fazer mais nada. Já estou velhinho e não conquistei nada. Não conquistei muitas coisas, mas agora já sou de idade. E, trazendo para o dia de hoje, o que eu quero dizer com isso? Que a Bíblia é como uma pessoa. Salmos. Você começa a levar as dificuldades, você começa a levar as suas angústias, as suas aflições. E Davi começa a explicar para você, eu já passei luta, mas eu já matei gigante, já matei os leões, matei urso. O Senhor é teu pastor e nada nos faltará. Eu cuido de ti. Às vezes está preocupado com pão, mas Ele fala que nada vai te faltar. Amém? Então saiba, independente que vocês passem, independente das aflições, independente das angústias, de tudo que está passando, um dia esse algo vai passar. Mas para isso, a partir de hoje, comece a adorar o Senhor com sabedoria. Comece a adorar o Senhor. Cada palavra que você cantar, saber o que você está cantando, a quem você está adorando e por que você está fazendo isso nesse momento. Começa a ler salmos e saber o significado de cada coisa, de cada palavra. Começa a ler salmos como se fosse uma pessoa. Não leia mais como um livro qualquer. Amém?